Fala galera, seja bem-vindo para a segunda temporada do Vamos Trocar uma Ideia. E hoje eu trouxe um convidado ilustre, Dr. José Carlos Martins, mas que eu costumo chamar de pai, né? E hoje vocês vão ver uma atuação minha sensacional, porque assim, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para ele. Quem não sabe, o José Carlos Martins é médico, só que todas as perguntas eu sei a resposta. Então eu vou ter que fazer uma cara de paisagem, uma cara de surpresa, um tom que vocês vão ver que minha atuação aqui é sensacional. Primeiramente, você pode se apresentar para quem não conhece você, por favor? Sou José Carlos Martins Júnior, filho de José Carlos Martins, pai de José Vinícius Silva Martins. Eu sou médico e sou cirurgião dentista, tenho dupla formação. Hoje eu atuo como diretor médico do Transgender Center Brasil, que é uma clínica de tratamento para pessoas trans. O tratamento que eu falo é cirurgias de readequação de gênero. Tá. Na cidade de Blumenau e em São Paulo. Legal. Uma coisa que me perguntam até, que muita gente não entende, é o seguinte: por que a odontologia e quem que era o Dr. Martins na época da odonto? Porque assim, esses episódios, essa temporada tem um intuito de trazer o acadêmico mais perto do médico, de quem o médico era na época também de faculdade. Mostrar que não é ninguém fora do normal, não é ninguém mais que outra pessoa. Então, vamos começar pelo odonto, que foi o primeiro. Por que odonto e quem era você no odonto? Quem era eu no odonto? Quem era eu antes da odonto? Eu era um moleque da década de 80, que tocava guitarra, tocava violão, que tinha uma banda, fazia música ao vivo em bar. Você ganhava dinheiro com isso? Ganhava dinheiro com isso. Era eu e mais um outro colega, que hoje é cirurgião vascular. E minha vida era tocar. Minha vida era tocar em barzinho, minha vida era... Quantos anos? Eu tinha 15 anos de idade, 16 anos, 17 anos. Então tocava, eu estudava em colégio público, a vida inteira estudei em colégio público. Até meu segundo ano colegial, estava em colégio público. E eu fazia isso, tocava, eu pensava em fazer uma faculdade. Meu pai era militar, ele era da Força Aérea Brasileira. E eu achava que eu ia fazer uma faculdade de tradução e interpretação, depois eu achei que eu ia fazer jornalismo. Olha assim, muito distante de mim tudo aquilo. E chegou uma hora que, quando eu estava no meu segundo ano colegial, minha mãe chegou e falou assim: olha, você não quer ser médico, você não quer ser dentista, por que você não vai fazer uma faculdade de odontologia, de medicina? Ou de medicina? Aí eu pensei assim, medicina pra mim não rola porque não sei lidar com... Olha meu pensamento, eu não sei lidar com a morte, não quero esse tipo de responsabilidade. Odonto, legal, acho que vou fazer odonto. Passei uma boa parte no dentista quando eu era adolescente. Vou fazer odonto. Aí fui, minha mãe colocou no objetivo, meus pais me colocaram no objetivo, fazer cursinho. Imagina, eu vindo da escola pública e caindo no objetivo, fazer cursinho. Zoado, né? Não entendia nada. Não vi uma apostila de matemática, vi uma apostila de química, de física, tava perdido, né? Uhum. Aí eu fiz meu terceirão, que seria o terceirão de hoje, né? No objetivo, e queria prestar odonto federal. Então eu fui tentar Unicamp e FUVEST, né? E Unesp, esses três. Obviamente que eu não passei, né? Aí fui fazer um ano de ângulo, aí era um cursinho. Aí foi quando realmente eu vi o que era estudar. Aí foi quando eu comecei a virar gente. Deixei de tocar, deixei de fazer as minhas coisas, namorava só final de semana, já namorava sua mãe. Namoro sua mãe, você sabe, desde que eu tinha 18 anos, ela tinha 16. Então comecei a estudar e fui entender que não existia só federal, que eu poderia fazer uma faculdade particular bem feita e seria um bom profissional. Então foi o que eu fiz. Quantos anos de cursinho? Eu fiz um ano de cursinho, mas na verdade foi assim: quando eu fui fazer o vestibular, eu queria odonto, e o meu amigo que tocava comigo prestou medicina e passou no ano antes de mim. E ele falou assim: olha, Júnior, se você não passar em odonto de novo, presta medicina. Se você passar em medicina, você faz um ano e transfere para odonto depois. Eu falei: beleza, é isso que eu vou fazer.
vou fazer medicina 1 ano e transfiro para odonto se eu não passar. Aí eu fui fazer o vestibular na faculdade dele, que era em Vassouras, na Severino Sombra. Fiz a primeira prova e quando eu fui fazer a segunda prova, eu soube que eu tinha passado em odonto. Aí eu nem fiz a segunda prova de medicina, então essa foi a minha entrada na odontologia. E na odonto você continuou com esse pensamento de vou indo até onde chegar, eu vou deixando a vida me levar, ou você entrou num foco? O que você pensava no odonto? Não, eu entrei no odonto, assim, querendo fazer odonto muito, mas deslumbrado com a universidade, deslumbrado com a faculdade. Fui morar no Rio de Janeiro, no interior do Rio de Janeiro, em Volta Redonda. Então eu saí do cursinho, estudando como cursinho, não sabia estudar. Eu sempre fui um cara muito de bom relacionamento, eu sempre toquei, sempre fui da galera. Então esse 1 ano de odontologia para mim foi um ano bem conturbado com relação ao estudo. O primeiro ano, você tá falando? Primeiro ano. Não a faculdade inteira? Não, a faculdade não, primeiro ano. Tanto é que eu fiz pós-graduação em bioquímica, né? Então eu fui reprovado no meu primeiro ano, eu fiz dependência de bioquímica no meu primeiro ano. Aí quando eu fiz dependência de bioquímica, aí a minha vida mudou. Aí eu falei, o que é isso? Dependência? Aí o meu segundo ano, aí eu vim com a carga toda. Aí eu estudava todos os dias, estudava 3, 4 horas por dia além da faculdade, tinha um canto no meu quarto. De repente eu me transformei e falei, não, agora o negócio mudou de figura. E realmente, eu posso falar que os meus colegas falam hoje que eu fui um dos melhores alunos da minha turma, não de nota, mas eu fui um dos melhores alunos. Eu passei em primeiro lugar no melhor estágio. Você foi atrás de estágio depois, então? A minha faculdade tinha um estágio que era um estágio remunerado da prefeitura, que a faculdade inteira fazia. E eram 10 vagas. E quem ficasse em primeiro lugar, segundo, terceiro, ia escolhendo. E eu fiz a prova, me dediquei muito, passei em primeiro lugar e fiquei num lugar muito bom logo de cara, porque eu já comecei a imaginar que eu queria fazer... Gostava de cirurgia bucal, eu gostei muito da odontologia. Eu fiz um curso muito bom. Meu curso durou 5 anos. Eu fiz um curso muito bom. Que é endodontia, periodontia, prótese, dentística. Então, eu me formei com uma bagagem muito boa de odontologia. E você não pensava então em um consultório odontológico, em ser um cara que vai botar aparelho, aquele dentista que a gente imagina? Pensei em tudo. O que você pensava no futuro, futuro seu? O meu futuro era diferente de um futuro que eu acho que se deve pensar hoje, né? A minha trajetória foi um pouco singular, né? Ela foi dando certo, mas não é o que eu faria. Não é que eu não faria hoje, eu faria hoje porque deu tudo muito certo, mas não é o que eu oriento as pessoas. Eu não tinha um pensamento de morar em tal lugar, fazer tal especialidade, a parte financeira. Eu queria estudar, aprender. Eu era muito curioso, sou muito curioso, muito autodidata. Eu tenho isso em mim é muito forte. Eu vejo alguma coisa, eu começo a bater em cima daquilo. Então, tudo na odontologia me encantava muito. Então, o que você quer fazer? Não sei, eu quero estudar, eu quero ser o melhor, eu quero fazer bem, não importa o quê. Então, eu fui indo na faculdade, fui indo. Quando chegou na cadeira de anatomia, eu gostei muito, me aprofundei muito. Chegou na farmaco, quando saía, aprofundava um pouco na parte mais básica, eu gostava muito. Mas na parte especializada também, eu gostava muito de fazer canal, de fazer extração. Então, assim, eu queria me formar bem. Entendi. O que eu ia fazer, eu não sabia. Tá, aí no seu último ano, nasci? Você nasceu no meu 97, no meu 4º ano. No seu 4º ano, no penúltimo ano da faculdade de odonto. E daí você decidiu então fazer buco. Explica o que é buco maxilo para quem não sabe, porque acho que quem está na medicina não é muita gente que sabe o que é a especialidade de buco, o que você teve que fazer nessa especialidade. É uma especialidade, não chama residência, né? Como a gente costuma chamar. É residência? Ela é residência. Porque acho que nem eu sabia disso, só clica ali naquele botão ali, ó. No fechar. A gente não tem costume de chamar após odonto de residência. Acho que médico não costuma chamar isso. Nós médicos nós temos uma dificuldade em ver alguma coisa que seja fora da medicina, né? A maioria, então, né? Tá, então você fez uma residência de bucomaxilo. O que é essa residência que você tinha que fazer lá? Assim, quando eu cheguei no meu estágio remunerado lá,
eu fazia extração, fazia atendimento no pronto-socorro. Então existia dentro do PS, existia um consultório dentário que, por exemplo, tinha uma senhora que teve uma queda de pressão e ela caiu, bateu a boca e cortou a língua. Aí eu ia lá e suturava. Aí teve um senhorzinho que está com abscesso mandibular, eu ia lá e drenava. Uma paciente com dor e fazia extração. Então isso começou a me trazer um certo prazer em fazer isso. Quando você nasceu em 97, eu fui para o Souza Aguiar do Rio de Janeiro. O Souza Aguiar do Rio de Janeiro é o maior hospital de trauma da América Latina. E lá tem estagiários de cirurgia geral, vascular, neuro, enfim, e tem o estagiário de cirurgia bucomaxilofacial. E lá se fazia exclusivamente o trauma facial. Então, um acidente automobilístico que tinha uma fratura de fêmur, tinha um trauma facial. Então ele ia para o Souza Aguiar e a equipe da odontologia ia lá e tratava o trauma facial. Então as fraturas de nariz, fraturas de mandíbula, enfim. E eu fiquei 1 ano no Souza Aguiar fazendo isso. E quando eu me apaixonei por isso, falei, é isso que eu quero fazer. Então, na minha época, em 1998, não tinha especialização em bucomaxilo. Hoje tem. Hoje você vai lá, faz especialização no final de semana e você consegue ter o título de especialista. Na minha época não tinha, na minha época eram poucas residências. Então eu fui procurar uma residência em São Paulo, em Santo André, na verdade. Então eu fiz no Hospital Municipal de Santo André. Então eu fiz 2 anos de residência em cirurgia bucomaxilofacial. Aí de lá, na residência eu fazia trauma facial, fazia as fraturas, fazia os abscessos, os tumores. Foi aí que eu comecei cada vez mais a me aprofundar nessa área. 2 anos. 2 anos de isso. Então em 99 e 2000. 2001 eu comecei a atuar como bucomaxilo. E você atuou pouco tempo, né? Porque daí eu entro na próxima pergunta. Você já tinha feito 5 anos de odonto, você tinha feito 2 anos de bucomaxilo, você tinha uma mulher e um filho, e você falou, agora eu vou fazer medicina. Não foi bem agora eu vou fazer medicina, foi assim, eu cada vez mais eu aprofundava dentro da cirurgia bucomaxilo. Então, por exemplo, eu fui trabalhar em Guará, onde você nasceu. E lá chegava um paciente traumatizado de face e tinha que fazer uma traqueostomia, por exemplo. Chamava quem? Aí você tinha que chamar um médico para fazer uma traqueostomia. E eu comecei a trabalhar com o otorrino, o Rômulo de Barros. Eu tinha um consultório, ele me conheceu, ele tinha uma clínica, ele falou, olha, vamos trabalhar comigo na minha clínica. Você faz bucomaxilo lá. E eu comecei a acompanhar o Rômulo de muito perto. Então, traqueostomia ele fazia, eu ficava em cima, ficava olhando. Ele fazia as rinoplastias, eu ficava olhando. Os tumores de parótida. Ele era um cirurgião bem completo. E eu comecei a me apaixonar cada vez mais. Então eu comecei a fazer traqueostomia sozinho. Eu comecei a fazer parotidectomia sozinho. Porque eu tinha uma formação boa de bucomaxilo e tinha um estágio, tinha o Rômulo como professor. Então cada vez mais eu fui falando assim, cara, mas por que eu não posso fazer isso aqui como dentista? Mas eu sei fazer, é aquilo que eu te falei, eu era autodidata e via, estudava e fazia, então eu fui cada vez mais sentindo a necessidade de fazer medicina para complementar uma coisa que eu já fazia. Então, às vezes as pessoas, quando eu fazia medicina, as pessoas pensavam assim, ele não se deu bem como dentista e não passou na medicina e agora vem fazer medicina. Não, pelo contrário, eu tinha uma bagagem grande e eu queria aprofundar dentro da minha área e fazer coisas que até então só a odontologia não permitia fazer. Eu precisava de mais embasamento, entendeu? Eu não queria ficar fazendo coisas sem eu poder fazer e sem eu saber fazer, entendeu? Aí o ano era 2001, você já era cirurgião bucomaxilofacial, você já acompanhava o Dr. Rômulo, você decidiu fazer medicina. Sim. Você entrou em medicina em 2005. 2005. Isso. 2001, 2005, tentativas de prova. Não foi. Não. Porque assim, de eu perceber que eu precisaria fazer medicina até eu fazer realmente, eu tive altos e baixos. Não foi assim. Não vou fazer, não quero mais. Vou fazer. Daí eu ficava assim, vou fazer medicina, não preciso, né? Vou fazer mais 6 anos de medicina, tô tão bem, né? Eu faço tão bem as coisas. E os meus amigos médicos da época ficavam assim, cara, não faz, velho, não faz. Você tá tão bem, você faz tão bem, você tem habilidade cirúrgica, você não precisa fazer medicina. E eu falava, é verdade, não preciso. Aí eu acordava no outro dia e falava,
Preciso. No outro dia eu dormi, não preciso. Aí vinha um paciente com uma lesão grande ou com um caso bem interessante, eu falava, putz, me falta, parei aqui. Eu queria ir daqui para frente. Aí chegou um momento e falei, não, vou fazer reingresso. Esse reingresso era uma prova para dentista que queria fazer medicina. Reingresso assim, é uma forma de você entrar... Era, né? Era uma forma de você entrar para medicina, em alguns cursos de medicina, em algumas faculdades, para quem já tinha um diploma de curso superior da área de saúde. Então, por exemplo, em Vassouras era assim. Quem transferia, por exemplo, no segundo, no terceiro ano, abriam, 4, 5 vagas, e você fazia uma prova de anatomia, de histologia, embriologia básica, e você pleiteava então uma vaga. E 2 vezes eu fiz a prova e fiquei assim na porta. Eram 5 vagas, eu fiquei em 6º. Aí no segundo semestre abriram 5 vagas de novo. E na hora de eu fazer a prova, o cara chegou lá e falou assim, olha, só uma notícia boa, não são 5 vagas não, tá? São 9 dessa vez. Aí eu falei, vai para abraço. Passei, né? Eu fiquei em 10º. Aí não passei. E aí comecei a ficar assim, cara, não é possível. Eu vou fazer vestibular? Eu falei, não, eu não vou fazer vestibular, né, cara? Eu fiz cursinho em 93. Eu já estava em 2003, 10 anos depois, já falei, não, eu não vou. Esquece, não vou fazer vestibular. Aí eu vim para Blumenau. Você veio para Blumenau através de um cara que você conheceu em São Paulo, que te ofereceu para conhecer a cidade, né? Eu nesse meio tempo que eu fazia, que eu trabalhava em Guará, eu conheci um cara chamado Nelson Colombini. Esse cara na época era um expoente, ele era médico, ele era dentista, ele tinha feito bucomaxilo, tinha feito cabeça e pescoço, tinha feito craniofacial, e o cara era um monstro. Formação gigante. E ele tinha um curso em São Paulo, eu fui fazer o curso de ortognática. Minha residência era fraca em ortognática, que é a cirurgia de deformidade. E eu comecei a ir para São Paulo, fiz o curso dele e comecei a assistir as aulas com ele, comecei a acompanhar ele. E gente do Brasil inteiro ia acompanhar ele, entendeu? E aí eu estava assistindo uma aula dele, ele estava mostrando um caso cirúrgico, eu levantei a mão e falei assim, olha, uma pergunta lá que eu fiz lá, ele falou assim, você é de onde? Eu falei, eu sou de Guaratinguetá, né? Eu falei alguma besteira, né? Ele falou assim, mas você está fazendo uma pergunta, quantos você tem? Na época eu tinha o que? Em 2003, quantos anos eu tinha? Você tinha 26 anos? 26 anos. Não, você é de 72. 24 anos. Não. 2003, você tinha 30. Você tinha feito 30 anos. Não tinha 30 anos. 72. Se eu sou a 30, dá 2002. Não, então... Você tinha 30 e poucos anos. 31 anos. Tinha 31 anos? Tinha 31 anos. Jura? Então tá. Então eu tinha 31 anos. Ele falou assim, mas você trabalha em Guará? Eu falei, eu trabalho com o Rômulo. Ele falou, tá explicado. O Rômulo não ia ter um assistente diferente de você, porque a pergunta que eu fiz foi uma pergunta acima da média. E tinha um cara de Blumenau que sentou do meu lado e falou assim, vou sentar do seu lado, porque se o cara te elogiou, você não é pouca bosta não. Vou ficar do seu lado. Eu falei, beleza. E fiz amizade com o cara, e o cara fazia trauma em Blumenau, e me mandava as tomografias, quando chegava um trauma no pronto-socorro, eu falava, olha esse caso aqui, o que você acha? Aí falava, vai por aqui, vai por ali. Te mandava como? Por fax? O próprio centro de radiologia mandava por e-mail para mim. Ah, tá. Aí eu abria e falava, vai por aqui, vai por ali. E esse trauma aqui, e essa deformidade? Essa deformidade não opera, essa opera. Resumindo, eu frequentava congresso de cabeça e pescoço, frequentava congresso de craniofacial, mesmo sendo dentista. Eu fui para um congresso em Porto Alegre, isso foi um marco, foi em 2004. Congresso em Porto Alegre de cirurgia de cabeça e pescoço. E ele levou os casos para mim. Eu falei, eu não sabia muito bem Blumenau, Porto Alegre, a distância que tinha. Eu falei, olha, eu vou estar em Porto Alegre. É perto de Blumenau? Ele falou, não, é relativamente perto. Eu vou lá te ver e que eu vou te mostrar 4 casos que eu tenho aqui para saber se eu posso operar. Eu falei, beleza. Aí a gente sentou no hall do hotel, ele veio com os 4 casos e falou, olha, esse caso aqui, ó. Aí eu olhei, estudei o caso e falei, olha, esse caso
não é um caso para operar agora, não está pronto. Ele, beleza. E esse caso aqui? Eu falei, olha, esse caso não é um caso cirúrgico. Aí esse, sei dos 4 casos, 3 não precisavam operar. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, você quer ir para Blumenau operar esse caso lá? Porque se você for para lá, eu acho que você vai gostar, cidade boa. Eu falei, beleza, vou para lá. E a medicina já estava meio que sumindo, né? Meio sumindo na minha cabeça. Eu falei, eu vou para Blumenau. Mas você veio para conhecer, você não veio para cá para fazer... Não, eu vim para operar. Eu vim operar o primeiro caso. 2004. Em 2004, vim operar uma deformidade. Aí ele falou assim, olha, vai ter uma cirurgiã de cabeça e pescoço, uma cirurgia, vou ter eu, que sou otorrino, e vai você. Então assim, vamos ver o que o hospital vai dizer de você. Essa cirurgiã, ela é muito exigente e tudo. Cirurgiã que virou sua amiga depois. Que virou minha amiga depois. Vamos ver. Eu nunca tive medo, sempre fui um cara... medo passou longe de mim. Eu sempre cheguei na cirurgia, já coloquei ela no lado da mesa que eu queria, botei ele na cabeça do paciente e operei para lá, acabou. Cirurgia de 50 minutos. Depois ela veio me cumprimentar e falou, olha, parabéns, você é um cirurgião muito bom. Se você quiser, Blumenau está de portas abertas para você, é uma cidade muito boa, eu te recebo aqui no hospital. E você estava vindo de uma cidade muito pequena. Guaratinguetá tem quantos habitantes? Quantos mil habitantes tem? Guaratinguetá tem 130 mil habitantes. Hoje, né? Hoje. Na época teve uns 80 mil habitantes? Não, acho que devia ter uns 100 mil habitantes. 100 mil habitantes. Aí você veio para Blumenau, que na época tinha 300 mil? Foi uma baita evolução. E eu tinha 6 anos. 2004. Eu tinha 6 anos. 2004, tinha 6 anos. Só que nessa época eu já comecei a pensar o seguinte, eu falei, cara, Blumenau é uma cidade que tem dinheiro. Olha, só nessa época eu fui pensar. Até lá você não estava pensando nada. Até lá não pensava, cara. Eu ficava assim, cara, Blumenau tem dinheiro. Se eu for fazer as deformidades em Guará, ninguém opera comigo lá. Por quê? Porque São José dos Campos polariza Guará. Então quem tem um pouco mais de dinheiro ia para lá operar. Ia para lá operar. E São Paulo polariza São José dos Campos. E eu já estava pensando assim, então eu posso ser o melhor cirurgião do mundo que... Ia sobrar o pior das coisas para você. Ninguém ia operar comigo. Então foi nessa época que eu comecei a ter uma visão um pouco mais financeira, uma visão um pouco mais de saber onde eu poderia chegar. 33 anos. 33 anos. Tardio, né? Tardio. Então, aí eu falei, vim em Blumenau, olhei e falei, para criar filho aqui é uma maravilha. Uma cidade no sul do país, do lado da praia, Balneário Camboriú, que eu sempre fui da praia. E eu olhei e falei, o que é isso aqui? Isso aqui é uma faculdade. Eu falei, jura? E o que tem aqui? Tem medicina, tem odonto. A hora que falou medicina, eu falei, medicina. Mas assim, você veio pra cá em 2005 e você veio sozinho, primeiro. Eu vim sozinho? A transição, eu tinha um emprego público em Guaratinguetá, eu tinha passado em primeiro lugar, eu ganhava bem, eu tinha um consultório bom. Quando eu falei que eu vim embora pra Blumenau, o pessoal falou assim, cara, você é louco. Você tem salário da prefeitura, concursado, você tem um consultório bom, todo mundo te conhece, você tem volume de pacientes, você tem carro zero, você acabou de construir, entendeu? O que você tá pensando, cara? Você vai fazer medicina, você é doido, você vai dar um passo para trás, cara. Você nunca mais vai se recuperar. 6 passos, né? São 6 anos mesmo. 6 passos para trás, né? E quando eu vim para cá, na verdade, eu vim para cá sozinho. E Blumenau e a faculdade foi uma coisa a mais, entendeu? Então eu comecei a fazer a transição. Eu vinha para cá, operava aqui, ia para lá para Aparecida, operava lá em Guará, operava aqui, operava lá. Eu tenho uma memória muito pouca. Que eu lembro que você ia e voltava, voltava. Você... Ficava aqui 2 semanas aqui. Aí você voltava para casa. 2 semanas lá, 2 semanas aqui, porque eu precisava... Mas eu lembro que já estava me preparando para a gente mudar, que já era assim, daqui a uns meses a gente vai estar mudando. Esperando o ano letivo, entendeu? E alugar um apartamento em Blumenau para poder fazer a mudança. Aí você veio para cá em 2005. Eu vim para cá definitivamente em 2005. E eu com a mãe, a gente veio em 2006. Vocês vieram em 2005. A gente veio em 2005. Eu vim em 2004. Tá. Então a gente veio em 2005. Aí você começou então a operar aqui, eu operava no hospital, pegava trauma de face, pegava alguns casos para cabeça e pescoço. Sim. E começou a fazer cursinho. Então aí você decidiu, então tá bom, eu vou voltar pro cursinho. Na verdade eu cheguei, tinha um cirurgião aqui que era médico, e ele estava com um CA hepático, e ele não operava mais. Tinha uma demanda reprimida de sequela de trauma facial grande na cidade. Então assim,
pegar os traumas. Eu não acredito em sorte. Eu acredito que você tá preparado para a coisa certa na hora certa. Chegou um cara que se preparou pro trauma numa cidade que estava demandando um cara preparado em trauma de face. É aquela história assim, o vagão passa com a porta aberta, né? Você só pulou. Eu só pulei, porque eu sabia pular. Então eu cheguei na cidade, por acaso aquele cirurgião não operava mais, não tinha quem fizesse, e o que tinha de cara afundada, com o olho para cima, olho para baixo, nariz torto, mandíbula torta, aí eu cheguei e a prefeitura falou assim, cara, vem para cá, mesmo que não tenha concurso, vem para cá, a gente vai contratar você opera? Eu falei, lógico que eu opero. E comecei a operar, SUS, e fazer nome em SUS. A enfermeira vendo, o anestesista vendo, o outro cirurgião vendo. Os médicos chamavam você para você operar com eles, né? Sim, eu comecei a operar com os médicos que precisavam de alguém que fizesse o trauma facial, que não tinha quem fizesse. Uhum. Então eu comecei já a me estabelecer dentro da área médica, justamente por saber fazer aquilo que ninguém sabia fazer. E fazendo prefeitura e fazendo consultório com esse colega que era otorrino, entendeu? Uhum. Aí você decidiu ir pro cursinho quando? Aí eu fiz... Quando eu cheguei, eu não tinha feito nenhum preparo para vestibular, e eu cheguei e fui fazer um vestibular de final de ano. Era a CAF aqui pra Que era a CAF, Mas como assim? Eu só escrevi meu nome, porque eu tinha feito cursinho já há 12 anos, né? Isso era em 2004. Então, não sabia nada. Fui lá só para fazer. Aí fiz, obviamente não passei. Depois eu falei, olha, acho que eu vou ter que fazer cursinho. E eu fiz o SEMI, né? Do Energia, que são 60 dias de cursinho. Aí fiz 60 dias de cursinho, aí ia todos os dias. Eu fazia consultório até a noite. E aqui eu trabalhava de gravata na época, eu saía do consultório, tirava a gravata, botava no carro, abria o botão da camisa, né, e subia para fazer cursinho. Então, isso eu já estava aqui. Isso você já estava aqui, isso foi 2005. Uhum. Aí o preço foi no primeiro semestre de 2005. E todos os dias fazendo cursinho, vai naquela rotina de cursinho à noite. Aí eu fiz a prova, fui muito bem, só que na época a prova era, você não pegou essa fase, mas a prova era assim, eram 5, 6 questões de química, 10 de química, 10 de biologia, 5 de história, você tinha que acertar, de 5 você tinha que acertar 5, de 10 você tinha que acertar 8, entendeu? De química você tinha que acertar 9, acertar 10, quer dizer, o índice de acerto era altíssimo, entendeu? Sim. Então assim, eu fui muito bem, mas o meu score não deixou passar. Aí beleza, segue a vida, continuei trabalhando. Aí eu falei, vou prestar mais uma vez no final do ano. E eu falei, eu não vou pro cursinho, porque, chegar lá, o professor chega e fala, gente, como é que tá? Como é que foi a semana, isso, aquilo, e aquilo. Eu falava, enquanto ele fala isso, eu tô estudando. Eu vou fazer um cursinho de 30 dias, só pra ver. Intensivão. Só que eu cheguei e fui uma semana. Fui de segunda a sexta. Aí cheguei lá na sexta-feira, eu olhei e falei, não, cara, isso aqui não é pra mim. Não dá. Que é aquele negócio das piadinhas. Aquelas piadinhas, É foda, você tá com 30 e poucos anos como filho e mulher, você sentar numa sala que tem um monte de gente com 17, 18 anos. Não, mas pra mim, cara, eu sou um cara... O ambiente faz as coisas também, não deve ser fácil, assim. Não, nesse ponto não era difícil. Porque assim, quando eu tenho um objetivo, você sabe tão bem, quando eu tenho um objetivo, cara, eu não vejo nada. Eu só vejo depois daquilo. Se eu tenho um foco aqui, tudo que tá na minha frente eu pulo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu podia sentar no meio da galera sem problema nenhum. O problema é que o tempo que eu tinha para poder estudar era um tempo reduzido. Então, eu já tinha uma rotina de estudo. Então eu preferia, ao invés de eu chegar, estacionar o carro, tirar a gravata, subir, esperar, dar um intervalo, o professor chegar. Esse tempo, eu já estava em casa estudando. Já estava matando já alguns exercícios. E foi o que eu fiz. Aí você parou então de ir? Fiz uma semana e parei de ir. E comecei a estudar em casa. Aí todo dia. Eu também não lembro, essa fase eu não tenho memória. Aí no seu quarto eu colei todas as fórmulas na parede, botei um quadro e, fiz um esquema absurdo assim para poder estudar. E foi quando eu passei. Na verdade eu passei na terceira chamada. Porque aqui eram 20 vagas? 40, agora são 40 vagas. Eram 26, acho que eram 26 vagas, se eu não me engano. 26, 22, entre 22 e 26 vagas. Então, além de a prova ser muito fácil, o índice de acerto era muito alto e tinha era muito pouca vaga. Muito pouca vaga. Então, aí no ano que eu passei,
eu fui o penúltimo a ser chamado. Depois de mim foi a Gabi Sônego ainda, uma menina aqui da minha turma. Então eu fui na terceira chamada. Aos 45 segundos tempo, eu lembro que a gente estava pensando em voltar até, inclusive, para sim. Aí depois que eu vi que eu não passei, eu falei, não, eu vou embora, eu vou voltar para Guará. Lá eu tinha mais condição de trabalhar. Financeiramente aqui não tava lá aquelas coisas, porque eu tinha custo de aluguel, eu tinha custo da sua escola. E não, você operava também no muito volume e um retorno um pouco baixo. Eu recebia um salário da prefeitura e meu consultório era fraco, né? Meu consultório era muito fraco, não tinha volume de pacientes. Como tinha lá? O meu volume de pacientes, o que me dava retorno financeiro era paciente particular, e aqui eu quase não tinha, entendeu? Uhum. Aí então você passou, beleza, aí me chamaram. Você entrou. Aí ok, você tem 34 anos. Em 2006, né? Tem 34 anos. 34 anos, E você tem um filho, uma mulher, eu tinha 9 anos. Uhum. Você vai fazer medicina. Sim. Vamos lá. Aí agora já entra outra pessoa, não é mais o Dr. Martins da Odonto, que tava viajando ali, gostava da matéria, queria aprender, queria estudar, agora você tá. É outra pessoa. Uhum. Você já entrou com outro foco? Você já sabia o que você queria fazer? Você entrou aqui, você pisou no primeiro dia de medicina e falou assim, eu quero chegar lá. Ou você foi igual, assim, não, putz, farmacologia é muito legal, você ficava viajando na maionese. Não. Pô, aí foi massa, né, Quem cara? que era o Dr. Martins, agora acadêmico de medicina? Foi massa, porque eu sabia exatamente o que eu queria. Então eu sabia o que eu tinha que focar. Eu sabia, é como se eu tivesse um jogo na mão, você já soubesse o resultado do jogo e você tivesse, sim, você tem 90 minutos. Então, sim, tem hora que você põe a bola embaixo do braço, tem hora que você simula uma falta, tem hora que você faz o ataque, tem hora que você recua o seu time, tem hora que você ataca. E essas são estratégias que você usa que um cara que faz medicina como primeiro curso não tem condições de fazer. Então, eu aproveito muito mais o curso do que, obviamente, uma pessoa que está com 20 anos de idade, com 17, com 18 anos de idade fazendo o curso. Obviamente que quem tem 18 anos de idade, 19 anos, não tem a maturidade para perceber que um cara mais velho aproveita mais do que ele. Então, assim, um aluno da minha turma de 19 anos olha para um cara de 30 e pouco e fala, o que esse cara está fazendo aqui? Esse cara é velho, esse cara é perdido, esse cara não vai se dar bem na vida, esse cara está aqui por estar, entendeu? E eu que tenho 17, 18, 19 anos, eu que estou na fase certa, entendeu? Então, assim, aos olhos desses alunos, que são alunos imaturos, obviamente pela idade, apesar da idade não ter relação com maturidade, a gente sabe disso, você faz um curso mais ou menos. E até os olhos de alguns professores, né? Eu tinha três tipos de professores. Isso que eu ia perguntar até você também, essa relação com os professores, para você já ser um cirurgião. Então, eu tinha 3 tipos de professores. Tinha um professor que me conhecia, como José Martins do hospital. Do hospital, E muitos que trabalhavam no hospital trabalhavam na FURB também e falavam assim, pô, esse cara é foda, velho. Esse cara trabalha, estuda, esse cara, porra, toca 2 hospitais, mais serviço público, esse cara, porra, faz trauma severo, faz reconstrução, ainda faz medicina, esse cara é foda. Tinha um que olhava e falava assim, putz, esse cara não fede pra mim, nem cheira. E tinha alguns que faziam questão de acabar com a minha vida. Faziam questão que você me conhecia e falava assim, esse cara não vai se formar, esse cara eu vou atrapalhar a vida dele, esse cara não vai pra frente, esse cara... Por quê? Isso que eu ia perguntar, hoje que faz 10 anos que se formou, por que você acha que eles faziam isso? A própria vida faz com que eles tenham aquele tipo de comportamento. Mas, então você acha que não teve motivo para eles tentarem tratar você assim? Não tem motivo. Quando você quer, você começa a achar motivo, né? Eu fazia muito PS. Então, muitos pediatras me chamavam. Então, como não tinha otorrino, eu fazia assim, pilha no nariz, eu tirava. Pilha no ouvido, eu tirava. Abscesso piramidaliano, eu fazia. Isso no ciclo clínico ou no internato já? Isso como bucomaxilo fazendo medicina. Já no começo da faculdade. Já no começo da faculdade. E, então, eu dava suporte de otorrino para o hospital que não tinha otorrino que queria fazer aquilo lá. E eu fazia de graça. Eu não ganhava por aquilo. Mas por quê? Porque eu queria fazer nome e eu queria fazer aquilo. Aquilo que eu te falei, eu era autodidata e aquilo para mim fazia parte da minha formação.
E eu, durante 4 anos, eu fiz uma residência de cabeça e pescoço, praticamente. Porque essa minha amiga que me trouxe para cá, que virou minha amiga depois, eu fiz auxílio para ela durante 4 anos. Por quê? Porque eu precisava de um retorno financeiro. Então ela me pagava. Então, assim, os esvaziamentos cervical, as tireoides, as reconstruções, tudo eu fazia auxílio para ela e eu operava com ela. As traqueostomias de 2 hospitais. Então, isso aí me fazia ficar cada vez mais conhecido pelas pessoas. E isso gerava ciúme. O ser humano sabe como é que é? O ser humano ele tem ciúmes, né? Me via lá, até os próprios colegas de faculdades, muitos olhavam aquilo e falavam, pô, o que ele está fazendo aqui? Ele é acadêmico. Ele não pode fazer isso. Quem que ele acha que ele é? Eu chegava no hospital e era assim, ô Martins, chega aí, entra aqui, põe a mão aqui, puxa aqui, afasta daqui, vai lá. E os alunos olhavam e falavam, por que chamou ele? Entendeu? Ele é igual a gente, ele não tem razão de estar aqui. Então, assim, cara, é bem conturbado o processo todo, entendeu? Entendi. Partendo de novo. Aí. Tá, e eu tentando trazer um pouco mais também essa proximidade, as pessoas estão assistindo e tudo mais. Qual que era o seu hobby? Você tinha tempo para hobby? O que você fazia? Porque assim, quando você não estava na faculdade, você estava operando, ou estava no consultório. Sim. E quando você não estava na faculdade operando no consultório, você estava fazendo o quê? O que você fazia? Qual que era o seu hobby? Cara, qual que era o meu hobby? O meu hobby era... Eu precisava montar um currículo forte. O teu hobby era montar um currículo. Eu precisava montar um currículo forte. Que é minha próxima pergunta também, vai, tá bom. Porque eu tinha uns projetos, então eu precisava fazer muito artigo. Eu tenho, acho que uns 16, 17 artigos publicados. Na faculdade. De medicina. Sim. Eu precisava disso. Então, assim, eu fazia trabalho... Cara, eu não tinha muito tempo, velho. Porque, assim, ou eu trabalhava ou eu estudava. É isso que eu queria Só perguntar. que, assim, enquanto o cara tava na balada da faculdade, eu tava estudando. Entendeu? Então, assim, eu não ia pra balada mesmo. Então, eu tava estudando. Então, enquanto o cara tava jogando videogame, eu tava estudando. Então, assim, ou eu trabalhava ou estudava. Então, eu não tinha... O meu hobby era o quê? Piscina, final de semana lá em casa. Morava num prédio que tinha piscina. Entendeu? Sair para jantar, entendeu? Não tinha muito assim. A minha dedicação era medicina e trabalho, né? Você vê, você faz o seu curso, você vê que você não tem muito tempo para muita coisa. Agora, imagina eu que trabalhava, estudava, tocava 2 hospitais. Então, essa é a pergunta. Então, você não pensava muito em hobby, você não tinha aquele negócio de que em quinta-feira eu ia jogar futebol com os meus amigos? Não tinha. Mas também não me fazia falta, não. Eu tinha um objetivo, cara. O objetivo era terminar o meu curso de medicina. Então, nada me fazia falta. Pelo contrário, as coisas que eu fazia da medicina me traziam prazer. Eu, no meu 2º ano de faculdade, eu entrava para fazer coxa, para abrir fígado, para fazer colecistéria com o meu amigo que era cirurgião. Entendeu? Fazia laparotomia, fazia ortopedia, eu me enfiava do quanto a cirurgia, porque assim, o que eu tenho agora? Não, eu tenho uma fratura de mandíbula. Até arrumar minha sala, eu entrava para fazer auxílio de uma colecistectomia. Só para aprender? Para poder aprender, Uhum. para poder fazer cirurgia. O que eu queria era fazer cirurgia. Não importa se é uma cirurgia do pescoço, se é uma cirurgia intestinal, se é uma neurocirurgia, eu queria fazer cirurgia. Mas isso no ciclo básico e ciclo clínico. No ciclo básico você conseguiu pular algumas matérias para você ter feito Não. Não pulou umas 2 matérias? Não, foi assim, na primeira fase, eu tinha anatomia, o que eu poderia pular? Anatomia, e eu poderia pular sociologia, uma coisa assim. Queria, hein? E aí eu só pulei sociologia. Eu pulei sociologia e mais uma outra. Então você não pulou matéria? Não, as que eu poderia pular, eu não quis pular. Que era farmaco, você falou, né? Eu poderia pular farmaco 1, eu não pulei. Eu pulei... O que eu pulei, meu Deus? Porque a bioquímica... Não era biomol que você falou que você ia pular? Eu consegui ficar livre. Na primeira fase eu fiquei livre de 2 matérias. E na segunda fase eu fiquei livre de patologia 1. Patologia 1. Então, nessa primeira você tinha mais tempo para operar. Aí tem você no internato. Que eu acho que foi o momento mais difícil da sua carreira inteira, que foi essa época do internato. Não foi. Que você leva, que você fala que foi o momento que teve mais trabalho pra você fazer, teve mais coisas pra você fazer, era porque você tinha muita prova, era porque você tinha que estar muito no hospital, você estava muito corrido, então era o internato, e saiu o internato e era a vida de cirurgião.
Sim. Então, acho que é o momento que você mais viveu medicina de todos os 6 anos, foram esses 2 últimos do internato. A medicina, cara, eu vivi desde o primeiro dia que eu entrei na odonto, eu vivia medicina. Então, assim, eu não sabia o que era não viver medicina, porque quando eu era dentista, eu nunca fui dentista. Eu era cirurgião bucomaxilo. Então, para quem não sabe, a vivência do bucomaxilo é dentro do hospital, é com médicos. Então, assim, eu não sabia o que era outra coisa. E quando eu entrei na medicina, os meus colegas que eram médicos passaram a me tratar mais ainda como médico. Então, eu tinha acesso a tudo na primeira fase de medicina. Então, o que os meus colegas não faziam, eu fazia. Eu tinha acesso, entendeu? Então, essa vivência, ela não foi só no internato, ela foi desde o primeiro dia de faculdade. Agora, obviamente que o internato, você tem uma dedicação maior, tem uma exigência maior, entendeu? Então mas assim, 24 horas do seu dia era pra isso. Então era hospital. Sim, basicamente. Hospital, cirurgia. Isso nos 2 anos de internato. Então seu currículo você montou antes. Toda a parte de currículo, a parte que você estava pensando em fazer, você falou que tinha alguns projetos. Sim, o meu currículo eu fui montando antes. Todas as publicações em revista, publicações em congressos. Algumas foram estourando no meio do internato, né? Fui montando, você manda. Você mais um, 2 colegas, né? Você mais um. Eu sempre colocava mais um colega, mais um outro, que acabava me ajudando, fazendo uma pesquisa bibliográfica. E era o seu caso, seus casos. E era dos meus casos. Que você operava como buco. Eu operava como bucomaxilo. Mas as minhas publicações são na Revista Brasileira de Otorrino, na de oftalmologia, de cabeça e pescoço. Todos os casos que, por exemplo, o meu TCC foi de levantamento dos traumas faciais do hospital que eu operava. Todos os meus casos. Uhum. Então, se eu tenho publicação de fratura de órbita, de reconstrução de cabeça e pescoço, de mias orbitária, de tumor de células gigantes, então tudo os casos que eu tinha, eu ia fazer um levantamento, revisão de literatura e ia publicando. Então, falando um pouco mais dessa parte de currículo, você se formou, passou a medicina, o que você fez de pós? Também no internato também teve uma coisa interessante que eu acho legal compartilhar com as pessoas que você fez, que a nossa faculdade não tem, mas aqui na FURB tem, por exemplo, que é o estágio optativo. O que você fez nesse optativo e o que você fez depois que você se formou em medicina? O optativo, assim, como eu te falei, era tudo muito... Minha faculdade era tudo muito planejado, eu tinha que planejar muito bem. Então, assim, sexta fase, eu estava na segunda fase, eu já sabia que a sexta fase era uma fase difícil. Então, na terceira fase, eu estava de olho na sexta. Quando eu chegava na quarta fase, eu sabia, por exemplo, que a oitava era mais tranquila. Então, eu já sabia, a oitava eu vou conseguir operar um pouco mais, vou conseguir relaxar um pouco mais. A nona fase, você tem que escolher o que você faz. Aí eu falei, vou fazer o quê? Não, você pode fazer optativo. Eu falei, optativo. E aquele cara que eu falei lá no começo, o Nelson Colombini, que eu conheci, ele tinha feito um estágio na Suíça, pela AO Internacional, que é um... Fala o que é a AO? Na verdade, a AO Internacional é um grupo de estudos de fixação interna rígida. E ela tem braços da ortopedia, da cirurgia craniofacial, da neurocirurgia e da veterinária. Então, isso é a AO Internacional. Então, é ela que dita tudo que se faz hoje em termos de fixação interna rígida. Por exemplo, assim, você tem uma fratura de quadril. Existem preceitos que você tem que seguir. Que placa que você usa? Qual o número da placa? Onde é que você aplica a placa X, a placa Y? De acordo com os vetores de força. Então, existem grupos de estudos. E existe um grupo de craniofacial. E eles dão estágios, dão bolsas de estudos para o mundo inteiro. Para ortopedistas, para neurocirurgiões e para cirurgiões craniofaciais. Para você conseguir um estágio desse, especialmente na Suíça, que é o berço da cirurgia da O, você tinha que ter um currículo bom. Então, eu fui enxertando meu currículo e eu tinha dupla formação e eu queria fazer esse estágio. E eu fiz então a aplicação, né? Tinha um colega que me indicou para fazer isso. Eu já tinha feito alguns cursos da O, eu era credenciado da O. Ele me indicou e eu mandei para a Suíça. E quando eu mandei, eu tinha ou a Suíça, ou a Espanha, ou os Estados Unidos. Só que Estados Unidos e Espanha eram os mais fáceis. Nos Estados Unidos não era fellowship, era observership, e nos dois era um fellowship. Então eu fiz a aplicação e tinha uma observação embaixo.
E eu falei, cara, eu vou jogar as minhas cartas aqui. Aí eu fiz o seu currículo. Aí não, aí eu fiz no currículo já tinha um lugar para você jogar. Já tinha. Aí só que o meu colega falou assim, cara, não coloca pra Suíça porque você não vai. Lá é difícil. E eu falei, cara, eu vou botar pra Suíça e ainda eu tenho que ir tal dia e voltar pro Brasil tal dia. Que era o seu optativo. Que era o meu optativo. Sim. E eu falei, pô, o cara falou assim, você vai queimar a sua carta. Aí eu falei, não, eu vou fazer um texto. Aí eu fiz um texto. Prezados, estou finalizando a minha segunda graduação, estou na época de optativo, preciso chegar na Suíça no dia tal e sair da Suíça no dia tal. Aí eu falei, seja o que Deus quiser, né? Não, eu já tenho. E mandei. E aí demorou a resposta, passou um pouco, chegou a resposta. Fui selecionado, né? Pelo meu currículo e justamente eu ia naquela data e voltaria. Liberaram você nessa data? Aí eu já estava liberado, né? Uhum. Não, desculpa, chamaram você para essa data? Me chamaram para essa data. Certinho. Então você fez 2 meses de o que lá na Suíça? Fellowship. Um fellowship de... Cirurgia craniofacial. Craniofacial. Certo. E depois de formado você fez mais o que? Então, quando começou, se formou, teve um objetivo depois disso. O meu objetivo era fazer o que eu já fazia. Entendeu? Então, assim, era difícil para algumas pessoas entenderem. Sim. Assim, o que você é? O que você faz? Você vai fazer o quê? Eu falo, que eu já faço. E você vai fazer neurocirurgia, eu vou fazer cabeça pescoço, e você? Eu falo, que eu já faço. Entendeu? Então, assim, até para mim, até para eu aceitar isso, era um pouco conturbado. Mas como assim? O que eu vou fazer? É uma dúvida que me pergunta muito, mas seu pai é o quê? Você meu pai. Doido. Porque assim, você já tinha feito 5 anos de odonto, já tinha feito 2 anos de residência de cirurgia bucomaxilofacial, fez 6 anos de medicina, era cirurgião bucomaxilofacial, e aí? Sim. E nesse meio tempo ainda, da faculdade, eu fiz também na Paulista de Medicina, especialização em dor e disfunção da TM, no meio da medicina. Verdade. Era uma vez por mês, eu ia para São Paulo durante 2 anos, eu fazia esse curso lá na Unifesp. Então, depois eu ainda peguei o título de especialista em dor e disfunção crânio-mandibular. E daí, quando eu me formei, então, eu fui pesquisar alguma coisa que eu pudesse aprofundar. Eu falei, cara, eu não vou enfrentar outra residência, porque não faz nenhum sentido eu ir para uma residência... 5 anos. Que sejam 2, 3, 4, 5 anos. Não faz nenhum sentido. Não pela minha idade, mas por eu já estar dentro de uma coisa que eu queria fazer. Fazer 2 anos de geral, fazer 3 cabeças de pescoço para operar que você já opera hoje? Exatamente. Então, assim, não fazia nenhum sentido. Aí eu já pensava como uma pessoa que tem um projeto financeiro, né? Daí você passa a ter obrigações, você começa a ver também o horizonte, né? Chega um momento que você começa a ter muito passado e pouco futuro. Então não adianta você passar a sua vida inteira, né, plantando e seu tempo de colheita ser curto. Então, assim, eu precisava deslanchar financeiramente, eu precisava ter uma qualidade de vida que a medicina me tomou, que o odonto me tomou, que 18 anos de estudo me tomaram. E eu cheguei e falei, não vou fazer isso. Então, existem cursos de pós-graduação dentro, para quem já tem experiência cirúrgica, que foi o que eu fiz. Então, eu fui fazer cirurgia, dentro da otorrino existe a plástica facial. Então, eu fui para São Paulo, fiz 2 anos de cirurgia plástica facial dentro da otorrino. Aí finalizei, eu fiz mais 3 anos de cirurgia plástica geral, que era um curso de pós-graduação. Então eu fiz 2 anos de plástica geral, mais 3 de plástica facial. 3 de geral e 2 de plástica facial. Então, em São Paulo, para fazer algo que eu já faço, mas para poder fazer com maestria, para fazer o que... Pegar o toque refinado também. Para realmente conseguir fazer o que eu queria fazer. Então esse foi o meu objetivo. Eu não queria ir para uma residência e passar 5, 6 anos da minha vida. Sim, por exemplo, você queria fazer parte de cabeça e pescoço e ter que ficar abrindo barriga por 2 anos para... Sim, não era o que você queria. Sim. Que eu já tinha feito, né? Sim. Porque na faculdade eu fiz isso. A minha faculdade ela foi muito especial para mim. Eu passei na neurocirurgia, coisa que os meus colegas não passaram. Então, assim, eu tinha um amigo, você lembra do Otávio? Que morava no nosso prédio. Então,
Então eu ia para neurocirurgia que nenhum aluno ia, para abrir cabeça, para fazer drenagem de hematoma extradural, para fazer craniectomia, para abrir barriga, enfiar o crânio na barriga, para depois recolocar. Então, assim, isso aí eu fazia como extraoficial, entendeu? Porque o colega me chamava para poder fazer, entendeu? Então, assim, eu fiz muita coisa que os meus colegas não fizeram, entendeu? Tem gente da minha turma que não fez um parto, entendeu? Eu fazia epísio, entendeu? Pós-parto. O professor falava, você sabe fazer? Aí eu falei, eu já vi fazer. Você quer fazer? Eu falei, quero. E não tinha segredo. Era mucosa com mucosa, pele com pele. E eu preferia, ao invés de eu ficar... Eu tinha pavor de fazer parto, né? Ficar lá um tempão lá esperando a mulher ter o bebê. Então, eu fazia as epísios. Ficava lá suturando, conversando com a mãe, suturando. Pô, fiz muito epísio. Se bobear, tem um colega meu que nunca fez, ou ninguém da minha turma fez. Então, assim, não é que eu seja melhor. Tem mais oportunidade. Eu tive mais oportunidade, tive mais foco, tive mais chance de fazer algumas coisas que outros alunos não fizeram. Então você fez esses 5 anos aí de pós em plástica facial e plástica geral, e fez mais algum curso fora depois também? Depois, não, na verdade eu fui fazer um estágio nos Estados Unidos. Eu andei fazendo uns vídeos pro YouTube de um afundamento frontal, e eu vi que existia uma feminização frontal, uma feminização facial, e eu vi que na Tailândia fazia isso. Aí eu entrei em contato com a Tailândia, eles não me aceitaram lá, e descobri que nos Estados Unidos tinha um cara que fazia isso, um cirurgião plástico, e aí eu entrei em contato com ele e falei, olha, eu tenho tenho dupla formação, eu fiz cirurgia plástica, eu fiz cirurgia plástica facial, fiz cirurgia craniofacial. Ele falou, vem pra cá. Eu falei, me manda o seu schedule quando é que você tem cirurgia que eu vou pra aí. Aí eu peguei sua mãe, fui pra Filadélfia, nos Estados Unidos, e fui aprender o que era a feminização facial. Só que quando eu cheguei lá, era aquilo que eram as técnicas que eu já fazia da plástica, as técnicas que eu já fazia da crânio, as técnicas que eu já fazia da buco, e quem desenvolveu a feminização facial foi um cara que tinha dupla formação. Ele era plástico, ele era dentista. Então, assim, tudo caiu como uma luva pra mim. Aí tudo fez sentido, o tempo que você passou na boca, o tempo que você passou na... Sim. Começou a fazer sentido. As coisas começaram a alinhar a partir dessa época, que eu falei, cara, então assim, eu percorri tudo isso para eu chegar aqui. Então, eu acredito muito em propósito de vida. Então, assim, hoje eu cuido de uma população muito diferente, eu faço um trabalho muito diferenciado, só que eu precisei percorrer 18 anos de estudo para chegar onde eu cheguei, para fazer o que eu faço. Coisa que você não faria se você não tivesse feito a trajetória que eu fiz, entendeu? Uhum. E a redesignação sexual foi a mesma coisa. Então, assim, o fato de eu ter a oportunidade de fazer cirurgia geral, o fato de eu ter experiência com a cirurgia geral, de eu muito novo, desde muito cedo no curso, ter entrado em cirurgias, ter auxiliado cirurgias, isso me deu muita segurança, me deu muita oportunidade de poder fazer a cirurgia de designação sexual. Então, você é a soma das experiências que você tem. Sim, e você escolheu experiências... Não escolheu, mas você teve experiências certas, sim, boas, e acabaram te levando para esse caminho. Sim. Mas por quê? Você falou assim, eu fui lá aprender a técnica de frontoplastia para feminização facial, na Filadélfia. Por quê? Você estava lendo no jornal e falou assim, olha só, eu tenho esse grupo de paciente, que é um grupo que alguém precisa olhar e precisa operar, esse grupo que tem pouca visibilidade. O que você pensou? Eu gostava de transformação. Eu fazia deformidade, eu fazia tumor, eu fazia reconstrução. Eu lembro que você fazia bastante reconstrução. Isso eu lembro de criança, você mostrava reconstrução pra mim quando eu muita reconstrução. Que era criança. Eu arrancar metade da cara e reconstruir, então eu sempre gostei disso. E quando eu percebi que existia essa cirurgia de transformação, eu falei, cara, que é cirurgia mais transformadora do que você fazer a transição de um gênero masculino para o feminino? Não tem, né? E foi isso que me motivou. Eu falei, vou lá aprender a técnica. E eu gosto do estudar, eu gosto do diferente, eu gosto do meu cérebro estar sempre procurando coisa nova. Eu falei, vou lá saber o que é isso e vou lá ver se isso se encaixa para mim. E, bom, você passou mais de 18 anos da sua vida estudando e vivendo a medicina, aí você falou, qual que é o seu hobby? Meu hobby era pensar no meu currículo. Sim. Então, bitoladão, louco, de sempre estar lá, e sempre, pô, você não fazia academia,
Não. As pessoas veem você hoje e falam assim, pô, mas falam assim, o pai do Vinícius tá bem, cara. Sim. Mas o pai do Vinícius não é que teve Sim, zoado pra caralho. outra pessoa. Zoado, gordão. Então, aí, hoje, eu já sei, mas hoje, qual é a sua rotina? Quais são os seus hobbies hoje? Hoje você continua naquela rotina louca de assim, pô, de segunda a sexta, das 7 às 7 eu tô lá no hospital, eu pego trauma facial, eu pego a prefeitura de Blumenau. Como é que é a sua rotina hoje? Não. Eu larguei a prefeitura, não quis mais fazer trauma, não quis mais fazer SUS. A gente começou a ter um... Isso depois você se formou em medicina. Até se formar você fazia isso direto. Assim, depois que eu terminei a plástica, né? Depois da plástica. No final da plástica, na verdade. Aí eu fui e não queria mais. Eu queria algo que fosse rentável para mim financeiramente e que fosse mais ao encontro do que eu imaginava. Não dá para você fazer um consultório por exemplo, de plástica com, por exemplo, um trauma facial, com uma reconstrução, aí um senhor com uma traqueostomia, com a mandíbula aparecendo, babando e na mesma sala de espera. Na mesma sala de espera de uma blefaroplastia, entendeu? São ou de tipos uma diferentes de paciente. frontoplastia. Eu comecei a perceber isso. E financeiramente, eu comecei a ter um plano financeiro, né? Eu comecei a comprar e vender algumas coisas. Você já tinha um plano financeiro, né? Mas você começou a aplicar esse plano financeiro. Eu tinha um plano financeiro, né? Quando eu fazia medicina, a gente já tinha algumas coisas, já tinha comprado algumas coisas, já tinha vendido. Então, você tinha um plano financeiro? Sim, mas eu queria alguma coisa mais que pudesse me dar uma condição perto do que eu imaginava. Daí eu comecei a pensar assim, cara, eu passei 18 anos estudando. Eu preciso de algo muito diferente. Porque eu fiz tudo muito diferente. Aí é que tá. Aí é que eu falo pra você. Você tem todo o direito de não querer nada diferente. Eu acho que é muito chato quando você fica falando pra pessoa assim, você tem que ser o cara, você tem que ser diferente, você precisa pensar fora da caixa. Não. Você pode muito bem, cara, fazer uma especialidade legal, dar seu plantão, viver relativamente bem, segurar os seus custos, fazer um planejamento financeiro. Você pode fazer isso, você pode ter. Só que, se você quer algo diferente disso, você precisa fazer muito diferente. Você não colhe coisa que você não plantou, basicamente isso. Você não vai colher. Não adianta, cara. E não adianta você ficar frustrado depois. Porque se você percorrer o mesmo caminho que todo mundo, lá na frente, cara, você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo chegou. Não adianta. Você vai ser feliz? Pode ser, você pode ser feliz. Só que você não pode chegar naquele caminho e falar assim, mas o que eu fiz de errado, meu Deus? Eu fiz tudo certinho, eu fiz tudo como todo mundo faz. Pô, então você fez errado? Porque se todo mundo faz isso, todo mundo tem o mesmo resultado. Então eu comecei aí eu percebi isso. Falei, cara, eu não fiz o que todo mundo fez. Eu me fudi muito, cara. Eu me dediquei muito. Então agora eu tenho que colher muito. Aí que eu comecei a pensar. Falei, não, então eu tirei algumas coisas da minha vida, comecei a investir financeiramente mais em outras, minha cabeça abriu muito e eu deixei de ter o medo que o médico tem. O que é o medo que o médico tem? O que é o estereótipo do médico? O médico é aquele que trabalha pra caramba, ele acorda todo dia muito cedo, ele almoça fora de casa normalmente, ele trabalha muito, ele vê pouco os filhos, ele vê pouco a mulher, final de semana às vezes ele tem que passar visita, ele tem que trabalhar e ele ama muito a medicina. E ele ama muito a medicina e ele nasceu para aquilo. Ótimo, beleza. Tá ok. Ótimo, eu também, eu gosto muito da medicina, eu gosto muito da odontologia, eu amo muito o que eu faço. Só que eu não quero trabalhar tanto assim, entendeu? Eu não quero. Eu quero dormir até mais tarde, mas eu quero por quê? Porque eu plantei, tá? Sim, você não pegou, você não ficou jogando videogame dessa vida e você agora eu quero. Então assim, eu quero poder no domingo à noite assistir um filme. Porque segunda de manhã eu vou acordar mais tarde um pouco. Ou eu tô na praia no domingo e eu quero vir na segunda da praia. E na sexta eu não quero trabalhar. Sexta eu quero trabalhar de manhã. Ou não. Trabalho na quinta, na sexta eu não faço nada. Sexta eu vou num cartório.
sexta eu vou fazer uma outra coisa. Então hoje eu faço academia todos os dias, eu faço dieta, agora com a pandemia eu fiquei zoado, mas eu faço academia todos os dias, já tem 4, 5 anos. 6 anos. 6 anos, então assim, a minha rotina de cirurgia, ela se encaixa na minha vida e não na minha vida na cirurgia. Então assim, tem vaga no hospital para 1 da tarde. A minha secretária falou, foda-se, não é o horário que eu opero. 1 da tarde eu tô na academia. Então eu treino dar umas 2. Isso é um absurdo, para algumas pessoas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Dá umas 2 eu treino, aí eu subo com minha comida na minha marmita, enquanto o meu assistente está arrumando a minha paciente. Eu tenho uma instrumentadora há 16 anos que eu contratei. Então eu nunca peguei uma caixa, botei embaixo do braço e mandei esterilizar. Eu nem sei do meu material. Eu não faço antisepsia em paciente. É estrela. Não sou estrela não. Isso foi caro para mim. Você fez muita antisepsia, você fez muito material. Sim. Então assim, eu chego, meu paciente está entubado, pintado, marcado. Deus, a não ser que seja uma coisa muito especial, eu vou lá e eu tenho que marcar. Então, essa é a rotina que eu coloquei pra mim. Porque também você optou por não operar apenas pelo SUS. Que também é um outro absurdo, que muita gente fala, como assim? O cara tem uma base de uma formação e não opera pelo SUS. Opção, eu não quis. O que eu faço ele é rentável. Eu não tive medo, eu não tenho medo de falar hoje que eu ganho bem. Eu não tenho medo de falar hoje que eu trabalho razoavelmente pouco. Perto do estereótipo do médico, né? Então assim, eu não preciso passar visita, eu não preciso atender 30 pacientes por dia, entendeu? O meu paciente é de pré e de pós. Então você vai lá com o tempo que você tiver com o paciente, você não tem que correr com o paciente porque tem outro na sala de espera. Já fiz muito isso. Sim. Eu estava na aula de pediatria, discutindo caso de pediatria no hospital, no meu internato, e o microfone assim, Dr. José Martins, entrar em contato com o centro cirúrgico. O paciente lá embaixo, entubado, de trauma, eu precisando acabar de discutir o caso para descer e operar na hora do almoço. Então, eu já fiz muito isso. Então, hoje não, cara. Hoje eu faço... Optou por não fazer SUS hoje. Mas optei porque eu tenho condição, um suporte financeiro. Sim, porque tem uma bagagem que você trouxe. Sim. E para acabar, eu deixei um box de pergunta aberto no meu Instagram. Também vou deixar para a próxima entrevista. Para perguntar para você. E uma seguidora minha perguntou: como é que consegue inovar em uma área tão inexplorada como a área de paciente transgênero? No seu ponto de vista, como é que você consegue inovar nessa área? E o que você faria para inovar nessa área de paciente transgênero? Cara, inovar, ele é algo de cada pessoa. Inovar não é um start. Inovar não é tipo assim, eu vou inovar a partir de agora. O inovar, ele é do seu dia a dia. Ninguém senta e faz força para inovar. A inovação, ela é algo que ela vai entrando em você. Você tem que ter um canal para isso. Você tem que ter o seu cérebro precisa estar numa frequência para captar algumas informações que estão passando aqui, olha. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Só que está tão focado em operar, em trabalhar, em fazer SUS, que você não tem tempo para você receber as inovações. Então a inovação está dentro de você. Você que tem que ver o shape da inovação, sentir o cheiro da inovação, ver a cor da inovação. E não é eu vou inovar quando eu pegar o meu CRM, eu vou inovar. Não, o inovar é hoje. Você tem prova amanhã, quem inova hoje. Inova na prova de amanhã, inova no trabalho, inova no atendimento, vai ter. Inova no estágio, entendeu? Você não deve ficar procurando inovação quando você for fazer algo. A inovação ela tem que fazer parte do seu dia a dia. A inovação tem que quando você acordar. Então você está falando de questionar. É mais daquele assim, todo mundo faz isso? Todo mundo tem que fazer, então eu também vou fazer. Tá todo mundo fazendo igual, então eu vou continuar fazendo. Exato. Mas assim, não é a busca pela inovação. A inovação você não pode correr atrás dela. Você tem que deixar ela chegar. Você tem que explorar, você tem que vivenciar. Você tem que não ter medo. Você tem que questionar o porquê daquilo. Por exemplo, por que existem comportamentos repetitivos? E por que você tem que repetir aquilo? Por exemplo, por que você tem que, quando você está no seu internato,
você ter alguns comportamentos com o seu colega que está numa turma abaixo de você. Porque quando você é residente, você precisa maltratar o interno. Porque quando você é R2, você precisa maltratar o R1. Por quê? Ah, porque é assim. Mas quando você começa a questionar isso e perde o medo de fazer diferente, entendeu? Ah, eu vou botar meia todo dia. Mas e se eu não colocar meia nesse dia? E se eu botar uma meia colorida? Ah, mas não tá na moda a meia colorida. É ridículo. Mas por que é ridículo? Quem falou que é ridículo? Tinha uma época que eu atendia de meia colorida. Todo mundo dava muita risada. Os pacientes achavam o máximo aquilo. Os meus colegas médicos achavam muito engraçado. Mas eu fazia aquilo para inovar? Não fazia para inovar. Eu fazia porque eu queria fazer aquilo. Eu achava legal. Lembra? A gente viajava, comprava meia colorida. E eu falava assim, pô, eu vou usar essa meia. Quando? Eu vou usar para atender. Então assim, eu nunca tive medo de ser ridículo. Eu nunca tive medo de ser julgado. Eu uso calça colorida. Eu uso meia colorida. Tem tatuagem no braço. Eu sou tatuado. Eu quero fechar meu braço de tatuagem. Mas médico não pode. Mas quem falou que médico não pode? Por que não pode? Ah, porque a sociedade... Mas quem é da sociedade que diz isso? Hoje, por exemplo, os meus pacientes, se eu fechar meu braço ou se eu virar um MC Guimê, os meus pacientes vão continuar vindo operar comigo. Se eu fechar meu consultório em Blumenau, se eu for atender em, sei lá, em qualquer outra cidade, eles vão. Eu vou para Nova York e eu tenho paciente que quer me encontrar em Nova York. Aí eu vou no hotel, o paciente consulta comigo no hotel. Eu vou para a Europa, tem paciente que quer me ver na Europa. Por quê? Porque eu tenho tatuagem? Não, porque as coisas que eu falo, as coisas que eu faço são diferentes. Mas não porque eu falei, eu quero fazer algo diferente. Isso é algo que ele vai surgindo de você. Ninguém precisa buscar ser diferente, respondendo a pergunta dela. Você não precisa buscar inovação naquela área específica. Você tem que inovar hoje. E não lá. Você tem que pensar assim, o que eu vou inovar amanhã? O que eu quero fazer que eu não faço porque eu sou aluno de medicina? O que você não faz? Brinco. Tá bom, então eu acho que o médico não cai bem de brinco. Eu uso brinco. Durante muito tempo eu usei brinco. Ah, mas médico não pode usar brinco. Mas quem falou que não pode usar brinco? Então, respondendo a sua pergunta sem arborizar muito. Se você quer inovar, faça algo que você quer fazer hoje. A inovação ela é diária. Ela não deve ser reservada para o futuro. É isso. Eu vou deixar um recado pro final, mas acho que esse recado já ficou muito legal. Acho que se eu forçar um pouco mais, não vai ficar tão legal assim esse recado. Então, eu vou finalizar aqui. Por hoje é só. Para quem assistiu até aqui, muito obrigado. Obrigado de novo, pai. Até lembrei de umas coisas que eu não lembrava até. Isso foi bem legal. E quem assistiu isso aqui, compartilha com o seu colega, compartilha com o seu amigo. Isso é muito importante para mim também. Deixa o like aí. E semana que vem tem mais. Tamo junto. Obrigado.